Conversar então com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Oi, Lorival, boa noite, querido, muito bem-vindo. Enquanto a gente escutou aí todos esses alertas também, né, até Boris Johnson dizendo que o sucesso deles depende da tal união, né, se eles estiverem unidos. Do outro lado, o vice-premier russo alertou o mundo, sim, para o peso das consequências, né, dessas possíveis ações. Quero te ouvir, Lorival. Boa noite. A Rússia tenta chantagear o mundo com relação à sua produção de petróleo. Eu trago alguns números aqui para a gente entender a capacidade do mundo de fazer frente a essa chantagem. A Rússia produziu no ano passado 12% do petróleo produzido no mundo, 12%. Os Estados Unidos, 19%. A Arábia Saudita, 14%. A OPEP, 35%. Hoje, a OPEP anunciou que vai aumentar a disponibilidade de petróleo no mundo de 5,8 milhões de barris diários, 5,8 milhões. O que a Rússia representa são 11,3 milhões. Então, você vê, numa decisão, a OPEP consegue repor metade do petróleo russo que é fornecido. E a gente sabe que os compradores de petróleo estão evitando o petróleo russo, embora ele tenha depreciado no mercado. Então, porque ninguém quer morrer com um petroleiro nos mares que não tem mais para onde ir, porque ninguém quer comprar o petróleo russo. Portanto, essa chantagem russa, sim, ela pressiona os preços, é claro. Ela é uma potência energética, né? O mesmo se refere ao gás, mas não é algo incontornável, depende da decisão dos países de enfrentar essa situação. O mesmo se refere aos fertilizantes russos, ao trigo, ao milho. As coisas vão ficar mais caras, mas os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e a Europa, que entendem o significado dessa guerra, né? Muitos americanos, seus avós, bisavós e até pais enfrentaram a guerra na Europa, entendem o significado disso. É por isso que esses americanos vivem lá, são descendentes de imigrantes europeus, sabem o que essa guerra significa e estão colocando princípios morais acima de interesses econômicos. Mesmo em relação a essa corrida eleitoral nos Estados Unidos, a Reuters encomendou uma pesquisa do Instituto Ipsos que mostra que 80% dos americanos são a favor de banir as importações do petróleo russo e 81% a favor de mais sanções contra a Rússia e 74% a favor de impor a zona de exclusão aérea, que significa entrar na guerra contra a Rússia. Por aí você vê que os americanos não estão só olhando para o bolso, não, Mona Lisa. Sem dúvida. Lorival, vou pedir para você repetir esses números, então, que dão para a gente o verdadeiro peso, então, de cada país. Claro, você repetiu, 12%, é isso? Cabe, então, a Rússia, 19% Estados Unidos. Completa a lista para a gente, Lorival, por favor, querido. A Arábia Saudita, que é um país ao qual os Estados Unidos estão recorrendo, 14%. E a OPEP como um todo, que inclui a Arábia Saudita... Que são os produtores, né? 35%, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Isso. 35%. Você vê, é só um terço, né, do que o mundo produz. No entanto, hoje, o secretário-geral da OPEP, o Mohammed Sanusi Barkindo, disse: nós já vamos colocar mais 5,8 milhões de barris por dia. Isso é metade da produção russa. Exato. Agora, Lorival, a gente até vai destacar melhor essa declaração dele e também todas as consequências aí nos mercados mundiais, mas quando Boris Johnson fala que o nosso sucesso depende da nossa união, você acredita de fato num sucesso, nesse boicote, então, que seria do Ocidente como um todo, durando de verdade para criar o tal esmagamento ou para revelar o que seria o tamanho verdadeiro da Rússia nessa questão específica do petróleo e nas outras tantas que estão sendo levantadas nessa guerra, Lorival? Depende do significado, da expectativa em torno da palavra sucesso. Sim. As sanções econômicas não vão demover o Vladimir Putin da ocupação da Ucrânia, porque essa é uma decisão de outra ordem, não é uma decisão existencial, ele tem a ver com o legado que ele quer deixar, com as fantasias narcísicas que ele vive. Então, quanto mais sanções, quanto mais pressões,
mais determinado ele vai ficar a provar que ele é um homem corajoso, ou seja lá como é que ele quer se definir nessa guerra. Então essa não é a ilusão dos países que estão impondo as sanções com esse pesado custo econômico e talvez até político que podem ter de pagar mais adiante. Mas é simplesmente uma questão de valores, de princípios, já que os países não estão prontos para iniciar uma guerra com uma potência expansionista que tem um arsenal nuclear, cujo líder se diz disposto a utilizá-lo, então, pelo menos, eles vão fazer a maior pressão econômica possível para diminuir a importância geoeconômica da Rússia no médio e no longo prazo. No curto prazo, a Rússia tem 600 bilhões de dólares para fazer frente a toda essa asfixia econômica que vai sofrer, Mona Lisa. Exato, mas o que a gente está vendo também nos relatos, especialmente na CNN Internacional, a cobertura impecável dos nossos parceiros, mostrando bem, claro, a imprensa mostrou mais nos últimos dias, porque a Rússia foi ali em cima e esmagou, a imprensa livre. Então, o que se vê nos relatos que vazam da Rússia nesse momento é todo aquele filtro da não-verdade, mas a falta de dinheiro, por exemplo, nos caixas, o esmagamento inteiro também está batendo na vida do russo médio, do cidadão russo médio. E isso, de alguma maneira, já está influenciando, inclusive no dia a dia das pessoas. E, Lorival, ainda nesse bloco, queria te ouvir sobre isso. Claro, o que a gente está vendo, que já seria, então, seriam as primeiras consequências diretas desse isolamento, do Ocidente em relação à Rússia, mas na reiteração do Putin em relação à lista de reivindicações dele, aquilo que ele não abre mão de jeito nenhum, que ele quer ali quando das tratativas para uma trégua, um cessar-fogo, e a gente ouviu bastante isso, o quanto isso bateu ali até nas manifestações do Conselho de Segurança da ONU, mais uma vez. Que palavreado, Lorival? Inacreditável. A primeira sessão que marcou esse tom, nós dois estávamos juntos aqui, impactados, inclusive. Exato, as exigências são que a Ucrânia mude a sua Constituição para que não tenha mais a capacidade de escolher a quais blocos ela quer pertencer, seja a União Europeia, seja a OTAN. Lembrando que essa crise toda começou em 2013, quando a Ucrânia desejou iniciar o procedimento para entrar na União Europeia. OTAN é algo sobre o qual a Ucrânia não fala desde 2008, porque em 2007 a Ucrânia e a Geórgia manifestaram interesse de entrar para a OTAN. O Putin, em 2008, invadiu a Geórgia e esse assunto foi engavetado pela OTAN e por esses países. Então, essa alegação de que é uma ameaça a Ucrânia entrar para a OTAN, primeiro que a OTAN nunca ameaçou a Rússia, nunca reuniu tropas perto da Rússia, nunca disse que ia invadir a Rússia, ao contrário, sempre adotou medidas defensivas para países que eram ameaçados pela Rússia. Bom, a questão é não aceitar que a Ucrânia possa escolher aos blocos aos quais quer pertencer, aceitar a anexação da Crimeia de 2014 Sim. e a independência do Lugansk e do Donetsk que acabam de ocorrer. Isso já são fatos consumados no terreno, desde 2014, que a Crimeia é da Rússia, assim como essa parte de Lugansk e de Donetsk. Seria só a formalização de uma realidade no terreno. O problema mesmo é tirar toda a soberania da Ucrânia no que diz respeito ao destino que ela quer ter na Europa, Mona Lisa. Exatamente, Lorival. Lorival, queria ficar aqui no nosso papo, agarrado nele, claro, assim a gente entende melhor. Agarrado nele, Lorival me deu até um sorriso, mas é porque sempre ele é tão esclarecedor. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, querido. Vou fazer uma rodada dos principais fatos e daqui a pouquinho a gente volta a olhar, então, mais atentamente aí para as principais manchetes desse dia, desse 12º, caminhando para o 13º dia da guerra na Ucrânia.